Obrigado, Enio. Boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo ao Musa pela oportunidade de poder estar aqui hoje. É com muita felicidade e honra que eu venho aqui reiniciar o ciclo de palestra 7h30. Eu quero hoje tentar falar com vocês a respeito de um grupo de peixes, que é o grupo de peixes que eu trabalho há mais de 20 anos. E obviamente que eu me sinto desafiado de uma forma muito mais forte pelo fato de ver na plateia tantas crianças. Eu acho que isso é tão bacana e mais uma vez parabéns ao Musa por permitir e criar esse espaço onde a gente possa conversar de ciência. Obviamente que falar de questões técnicas de peixe elétrico é mais fácil frente a um grupo de pesquisadores especialistas do que falar na frente das crianças que estão querendo entender que negócio é esse. Então, com as limitações que me cabem, eu vou tentar transformar essa linguagem técnica em alguma coisa que a gente possa se comunicar e que espero que vocês possam entender, especialmente os mais jovens que estão aqui nessa sala. Essas pesquisas de peixe elétrico que a gente já faz no INPA há 20 anos, ela abrange várias frentes de pesquisa, na verdade. Eu não vou ter tempo de falar em detalhes a respeito disso, também não quero. O que eu gostaria era realmente de tentar contar uma história a respeito desses peixes, coisas que a gente faz lá. Muitas dessas informações que vocês vão ver são informações oriundas de trabalhos de dissertações, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado que passaram pelo laboratório, e eu compartilho com essas pessoas, os estudantes lá do nosso laboratório, um pouco dessa apresentação. Bom, eu queria começar falando um pouco, no próximo slide, por favor. Quando a gente fala peixes elétricos, né, a primeira ideia que nos vem na cabeça, ou na maioria das pessoas, é que peixe elétrico é o puraquê. E não sem razão, porque o puraquê é, na verdade, o peixe elétrico mais famoso que existe. Porque o puraquê, ele tem uma característica peculiar, que é a capacidade de gerar descargas elétricas fortes. Ou seja, o puraquê, ele produz um choque que é perigoso. Muitas pessoas, quando sabem que eu trabalho com peixe elétrico, uma das primeiras perguntas é: mas o choque de puraquê pode matar? Pode. De mais de uma forma, inclusive. E a gente vai falar um pouco a respeito disso. Mas, quando se fala em peixe elétrico e se associa peixe elétrico a puraquê, na verdade a gente está reduzindo o universo de peixe elétricos a um peixe só. Quando, na verdade, esse universo é muito maior do que o puraquê. Aqui na Amazônia a gente tem um grupo de peixes inteiro que pertence ao mesmo grupo do puraquê, que também estão produzindo choques, produzindo descargas elétricas todo o tempo, dia e noite, durante a vida inteira do indivíduo. Só que essas descargas, elas são fracas. A gente pega um peixinho na mão, que também é elétrico, e não sente nada. Assim como a gente pega uma pilha de rádio, que produz, ou que tem 1,5 volt de diferença de potencial, a gente pega na mão e não sente nada. Ok, então quem são os peixes elétricos? Eu não sei se a luz permite com que vocês vejam com nitidez, mas geralmente a gente tende a pensar logo no puraquê, que é aquela figura. Uns acham feio, eu não acho feio, do lado esquerdo em cima, que é um peixe que pode chegar a mais de 2,5 metros de comprimento. É um peixe com inúmeras peculiaridades
Mas esses outros todos são peixes elétricos também. Como eu estava falando, produzem descargas fracas. Essas descargas fracas não são perceptíveis quando a gente pega eles na mão. Esses peixes que são elétricos fracos, eles são conhecidos aqui na Amazônia pelo nome genérico de sarapó. Então o pessoal conhece sarapó, são esses peixinhos todos que tem essa forma meio estranha, mas que ninguém sabe que é elétrico. Quando a gente vai no campo e pega esses peixes e demonstra para o pessoal local que eles também produzem eletricidade, é uma surpresa muito grande. Por isso, porque esses peixes eles produzem descargas fracas, que a gente só consegue detectar se você usar aparelho eletrônico, se a gente usar um amplificador que amplifica o sinal. Então, próximo. Esses peixes elétricos na Amazônia, eles têm mais de 150 espécies que andam por aí. Eles habitam a maior variedade de hábitat. Você encontra sarapó em lago, em corredeira, em igarapé, no rio, em cachoeira, em poça d'água. E por eles serem pequenos, na sua maioria, e viverem protegidos durante o dia, as pessoas tendem a achar que esses sarapós não fazem parte, não têm uma grande biomassa, eles não são muito numerosos na Amazônia, mas ao contrário. Onde você for, em praticamente todos os tipos de ambientes aquáticos que eu já percorri aqui na Amazônia, se a gente procurar direito, a gente acha sarapó. E esses bichos vêm numa variedade de formas. Um puraquê adulto, um puraquê pode chegar a mais de 2,5 metros. Existem registros fotográficos de bichos de 2,5 metros, mas os índios dizem que eles podem chegar a 3 metros. Eu já peguei um puraquê de quase 2 metros e é assustador o tamanho do peixe e o respeito que você tem por ver um peixe desse tamanho, que parece uma lata de leite ninho de grossura dentro d'água. Eu já levei choque de puraquê a mais de 1,5 metro de distância. Então, são poderosos membros da ictiofauna da Amazônia. Mas, como eu falei, o puraquê chega a 2,5 metros, existem sarapós que são adultos com 8 centímetros, às vezes menos. Então, dentro desse grupo de peixes tem uma variedade enorme. Alguns deles são extremamente bonitos. Infelizmente, a luz não dá muito contraste, mas um dos valores dos peixes elétricos é no mercado de aquariofilia, porque alguns desses peixes eles têm essas características de coloração extremamente belas, com padrões de claro e escuro. Esse peixe em particular, ele tem a ponta da cauda laranja, ele tem uma lista cor de laranja em cima da cabeça. E tem outros que são mais bicudos, maiores, menores. Então, uma grande variedade, e eles estão espalhados pela Amazônia. Isso é um grupo de bastante sucesso aqui. Mais de 40 gêneros divididos em 7 famílias de peixes. O próximo. Mas esses peixes eles têm certas características morfológicas que, se você pegar um peixe na natureza, você pode chegar muito perto para dizer se ele é um sarapó ou não. São essas características gerais da morfologia desses peixes. Esses peixes eles são geralmente alongados, é como se alguém tivesse pego eles pichado para trás. Segundo, eles não têm nadadeira dorsal, não têm nadadeira caudal, não têm nadadeira pélvica, eles têm ausência de nadadeira. Os órgãos internos deles, ou seja, toda a parte do sistema digestivo, as gônadas, é tudo resumido numa porção anterior do corpo. Ou seja, daqui para cá não existe mais nenhum órgão vital desses peixes. Eles podem perder a cauda, que eles
eles conseguem se recuperar e toda essa concentração dos órgãos aqui, relacionada com a forma do corpo, tem uma razão de ser, obviamente, porque tudo isso é um processo de evolução, é um processo evolutivo. Essa forma desse corpo é a forma que permite eles explorarem melhor os campos elétricos que eles mesmos geram, que eu vou falar um pouco depois disso. E além desse formato anatômico, que geralmente é fácil de reconhecer, se vocês hoje saírem por aí pegando peixe, pegarem alguns peixes na vegetação de algum igarapé, vocês podem ver se tem essas características anatômicas, e se tiverem, vocês podem dizer, isso aqui é um sarapó, e vocês vão estar certo. Mas tem duas características que são mais importantes no meu ponto de vista, que são essas duas últimas. É a presença de órgãos elétricos e a presença de eletroreceptores. Órgãos elétricos são músculos modificados. Ou seja, nós, animais vertebrados, a gente produz campo elétrico, campo bioelétrico todo o tempo. Peixes produzem campos elétricos todo o tempo. Na verdade, qualquer organismo vivo, de uma forma ou de outra, produz campo elétrico. Só que esses caras, eles te deram um passo a mais na evolução. Eles modificaram o músculo inteiro e transformaram ele num órgão elétrico. Então, o órgão elétrico, ele não se contrai como o músculo do nosso braço ou da nossa perna. Ele só gera potencial elétrico. E esse potencial elétrico cria um campo elétrico na volta desse bicho, e esse campo elétrico ele é captado pelos eletroreceptores. Então ele tem duas coisas que funcionam ao mesmo tempo, que é um órgão elétrico e os órgãos sensoriais que monitoram o órgão elétrico. Isso faz desses peixes, torna esses peixes especiais aqui na América do Sul, porque nenhum outro grupo de peixes tem essas características. Próximo. Então, o órgão elétrico, a gente pode ver aqui nesse exemplo, vocês estão vendo que essa anatomia, essa forma do corpo, ela se repete. Então, geralmente, ao longo da cauda, se você pegar um peixe elétrico e olhar contra a luz, você vai ver uma coisa mais ou menos assim, uma estrutura mais ou menos assim, como se fossem pequenos bloquinhos transparentes. Cada bloquinho desse é uma célulazinha do órgão elétrico, que funciona como se fosse uma pilha. Cada célulazinha do órgão elétrico carrega e descarrega, carrega e descarrega, carrega e descarrega todo o tempo, enquanto o peixe é vivo. E essa pilhazinha vai se somando às outras pilhazinhas, o que gera, no final das coisas, a descarga inteira do peixe. Então, quando você mede a descarga do peixe do lado de fora, você está medindo o somatório das descargas de cada uma dessas pilhazinhas. Aqui é um esquemático desenhado onde em vermelho seria o órgão elétrico. Aqui uma foto muito pouco visível da anatomia de um eletrócito, que é parecido com esse aqui. E as células do órgão elétrico, que são chamadas eletrócitos, elas vêm em vários formatos e de acordo com o formato delas, elas têm fisiologias diferentes, mas que a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, esses órgãos elétricos é uma das características mais especiais desses grupos de peixe. Ele é um músculo modificado, um músculo que perdeu a capacidade de se contrair e virou um órgão elétrico. E esse órgão elétrico tem uma função extremamente especial, interessante na vida, na sobrevivência, na ecologia e no comportamento desses peixes. Próximo. Bom, o que é bacana nesses peixes é que você pode ver e ouvir a descarga do órgão elétrico. Ela, por ser o resultado desse órgão elétrico, mas ela inicia, o comando para o órgão elétrico descarregar vem do cérebro.
O cérebro do peixe tem um marca-passo, como o nosso coração tem um marca-passo que mantém o coração batendo todo o tempo, o cérebro do peixe tem um marca-passo que mantém o órgão elétrico disparando todo o tempo. E o bacana é que você pode ver e ouvir a voz do peixe. A gente pode ver e ouvir o comportamento desse peixe. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o peixe num aquário especial e na frente e atrás do peixe a gente bota 2 eletrodos de metal. Esse sinal sai desse aquário e vai para um amplificador, onde você amplifica o sinal do peixe. E depois que você amplifica o sinal do peixe, você digitaliza esse, transforma o sinal analógico em digital, e aí você pode gravar isso no computador. E gravando no computador, você consegue ver a variação de voltagem em função do tempo. E, se você puder apertar aqui nesse... Você pode escutar o peixe, porque na hora que você digitaliza ele... Esse é um sinal de um peixe elétrico. Vocês viram que esse sinal é bem característico, ele tem uma frequência alta. Para quem é músico, entende de música, sabe que isso aí... Que nota é essa, Thiago? Um Mi sustenido, sei lá o que. E é impressionante porque as diferentes espécies geram diferentes frequências de descarga. A gente vai ver melhor que cada espécie tem uma descarga diferente. Essa é uma descarga de uma frequência alta que você pode ouvir. E obviamente que a gente pode colocar ela no computador e fazer diversos tipos de análise em função das descargas dos órgãos elétricos. A descarga funciona como se fosse a voz do peixe. Então, grupos de peixes elétricos da mesma espécie falam a mesma língua e provavelmente populações diferentes de peixe elétrico falam dialetos diferentes. E a gente pode verificar isso através da descarga do órgão elétrico, da forma de onda e de como é que ela é formada. Próximo slide. Então, em função dessas características da descarga do órgão elétrico, a gente classifica esses peixes em 2 grandes grupos. Infelizmente o contraste está ruim, mas a gente chama EOD, é a abreviação de... Aqui está em inglês, desculpa, é descarga do órgão elétrico, devia ser DOE, mas em inglês é Electric Organ Discharge, então perdoe-me pelo anglicismo aqui. Mas a gente diz o seguinte, aqui está mais fácil de ver. A gente diz que um peixe elétrico pode ter uma descarga em forma de onda, vocês podem ver que isso aqui parece uma onda. Quando uma descarga precede a próxima sem quase nenhum intervalo. Ou seja, uma descarga vem uma atrás da outra sem intervalo. E a gente chama isso de onda. Diferentemente de uma descarga, onde a descarga acontece, aqui vocês estão vendo a variação da voltagem, né, da descarga do órgão elétrico, aí um longo período de silêncio e outra descarga. Então, isso é um pulso. A gente então fala que tem os onduladores e os pulsadores. E a diferença é que esses onduladores, vocês viram naquele exemplo anterior, é como se fosse uma nota musical, numa frequência qualquer. A 440 Hz seria um Lá maior. Esses aqui não, é como se fosse uma salva de tiro. Pá, 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 pá. E obviamente eles podem ser mais rápidos ou mais vagarosos, dependendo da espécie. Eu vou mostrar para vocês aqui, se você puder, esse exemplo de um ondulador. É uma frequência mais baixa. E agora do outro lado, um pulsador. Voltar. Bacana, né? Então, e assim a gente pode, de uma maneira muito rápida, tentar identificar esses peixes na medida que a gente procura eles na natureza. Porque
O fato deles gerarem esse órgão elétrico nos dá uma vantagem fantástica para estudar esses peixes, porque a gente pode entrar no igarapé com um pequeno amplificador e com um bastão, com 2 eletrodos na ponta, e a gente vai procurando. E quando a gente chega próximo do peixe, a gente começa a escutar o barulhinho. E a gente vai chegando mais próximo e o barulhinho vai aumentando e a gente sabe exatamente onde o peixe está. Ou seja, a gente pode fazer estudos de ecologia, de distribuição, sem necessariamente pegar o peixe. Sem entrar lá e causar distúrbio no ambiente, a gente pode estabelecer quantos peixes tem, aonde que eles estão, só por essa localização com o que a gente chama de detector de peixe elétrico. Bem, no próximo slide, eu tenho uma série de descargas de peixes elétricos que agora vocês já sabem dizer quais são onduladores e quais são pulsadores, né? Este primeiro, por exemplo, é um pulsador bem lento, né? Já o segundo é um pulsador muito rápido. Esse outro já é um ondulador. Outro ondulador. Um cara que a gente não sabe se chama ele de ondulador ou de pulsador, porque na natureza, a natureza sempre tenta vir com as exceções, né? A gente tenta classificar, etc., e a natureza diz, não, mas não é bem assim. Olha aí só. Todo mundo chama esse cara de pulsador, mas tecnicamente ele não é um pulsador. E esse último aqui é de uma frequência super alta. Ou seja, vocês perceberam, se eu fizer os ajustes e a seleção certa, eu posso fazer uma escala musical aqui com som de peixe elétrico. Eu posso fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si com peixe elétrico. Eu posso tocar música para vocês com peixe elétrico. E isso já foi tentado. Foi tentado? Não, já foi feito. É super interessante. E o mais interessante é que a gente consegue afinar o peixe elétrico com a temperatura, porque quando a gente aumenta a temperatura, ele tende a aumentar a taxa de descarga, alguns hertz. E a gente diminui a temperatura e ele baixa. Então tu pode chegar próximo do Lá maior, aí tu aumenta a temperatura e ele vai chegar exatamente no Lá maior. E pode-se brincar com isso de várias formas. Eu acho que isso seria uma coisa de exposição muito interessante para crianças, se você tivesse uma série de aquários, você aperta numa tecla e ouve o som e você faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Ré. Então, a parte lúdica também está aí. Esses peixes, eles são especiais também por isso. Próximo. Bom, eu falei do órgão elétrico, eu falei da descarga do órgão elétrico, mas tem um outro lado que eu vou tentar brevemente falar, que são os eletroreceptores. Ou seja, eles emitem o campo elétrico, mas eles também são capazes de detectar o campo elétrico. Assim como os nossos olhos têm células sensíveis a fótons, assim como o nosso ouvido interno tem células que são sensíveis à variação de pressão, assim como os nossos sentidos são possíveis por meio de células especializadas que fazem a tradução do estímulo do meio para o cérebro, esses caras também têm células especializadas em detectar gradientes de voltagem no meio ambiente e transformar isso em informação que vai para o cérebro. Então esses caras têm dois tipos de eletroreceptores, eles têm propriedades fisiológicas diferentes, mas esses, que eu não vamos entrar nisso agora, um é chamado tuberoso, o outro é chamado ampular, e por causa da forma de uma ampola, eu não vou entrar em detalhes de como eles funcionam, mas esses dois caras são os que permitem os peixes elétricos detectar o que está acontecendo lá fora com os campos elétricos. Próximo, por favor. Então, agora que você tem
o órgão elétrico gerando um campo e os eletroreceptores monitorando esse campo, você tem um sistema único, que a gente chama de sistema eletrogênico e eletrosensório. Eletrogênico porque gera eletricidade e eletrosensório porque detecta eletricidade. Então, nesse exemplo, a gente tem um peixe elétrico esquematizado, onde a descarga está acontecendo nesse momento, está no meio do pulso, e o órgão elétrico desse peixe está polarizado. Isso significa que ele está todo na mesma orientação, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e cria esse campo elétrico ao redor do peixe. Aquela bolinha azul, ela simboliza um objeto que está na água, que tem uma condutividade elétrica diferente da água onde o peixe está. Nesse caso, vocês estão vendo que as linhas saem fora da bolinha, ou seja, a bolinha ela é mais resistiva que a água. Se fosse uma bolinha de plástico, por exemplo, se fosse uma bolinha de metal, essas linhas do campo elétrico convergiriam para a bolinha. O importante é que este objeto que distorce o campo elétrico causa uma distorção no que os eletroreceptores estão detectando. Então esse peixe ele pode detectar o que está acontecendo na volta dele sem a presença, sem necessariamente precisar dos olhos. Ele é um sentido que é uma mistura de visão, audição e tato, tudo numa coisa só, porque esses caras conseguem perceber que existe uma coisa diferente lá fora que não é água. E obviamente esse sistema permite que esses peixes possam se orientar na água, se comunicar, detectar comida, detectar predador, detectar plantas, lugares para se esconder, etc, etc, etc. Esta capacidade desses peixes é absolutamente crucial para o sucesso, sobrevivência deles. E isso é muito importante para eles e essa capacidade tem sido bastante estudada, pouco no Brasil, infelizmente, mas muito no exterior, porque a forma como o peixe processa a informação, ela é relativamente simples de ser acessada, porque o cérebro do peixe elétrico é um cérebro muito mais simples do que o cérebro de um mamífero, de um rato, enfim. É um modelo de estudo muito interessante. Próximo. Então aqui, novamente demonstrando para vocês um desenho onde a eletrorecepção pode funcionar e como a comunicação funciona. Esses peixes se reconhecem por meio da descarga. Dentro de uma mesma espécie, você consegue diferenciar os machos das fêmeas em função da descarga. Fora que cada espécie tem a sua descarga diferente. Então existe toda uma interação social, o que permite também vários estudos comportamentais a respeito desses peixes em função das descargas que eles produzem. Próximo, por favor. Então agora eu vou mostrar para vocês, agora a criançada vai gostar, porque é cinema. Que é o seguinte, deixa eu explicar primeiro. Esse vídeo ele foi feito no escuro. A iluminação dele é com luz infravermelho. Então, esse peixe que está nadando aqui, ele não consegue usar o olho para ver o que está acontecendo. Então, a iluminação é infravermelho. E vocês vão ver esse peixe nadando, a descarga dele vocês vão estar escutando. E o experimento consistia em colocar no aquário uma pulga d'água, um crustáceozinho, e eles estavam medindo o tempo que levava para esse peixe detectar e qual era o comportamento do peixe em relação a esse alimento. Então, basicamente, eles deixaram o peixe passar fome, esperaram a hora dele comer e largavam um item de alimento e mediam todas
os parâmetros de velocidade, aceleração, distância em relação à presa. Vamos ver. Então vocês vão ver que no meio do vídeo... Não vão ver. Infelizmente não apareceu a imagem que eu queria. Não sei se... Mas o que estava acontecendo é que no meio do vídeo ia aparecer um pontinho vermelho, que é onde estava o alimento, e vocês deveriam ver esse peixe passar pelo alimento, detectar, voltar e comer. Infelizmente, a criançada não vai poder ver isso. Como assim? Bom, vejam aí, vocês que... Não, né? Uma pena. Não, pode baixar, pode baixar. Bom. Então não dá. Vamos, então é nessa questão do puraquê, né? Porque o puraquê é esse peixe que consegue descarregar uma voltagem tão grande. E por que ele faz isso e como que ele faz isso? O puraquê é uma usina elétrica. Ele tem, conforme a gente viu anteriormente, todas as vísceras do puraquê estão nessa porção anterior dele. O resto, até o final da cauda, é órgão elétrico. Só que o puraquê, ele tem 3 órgãos elétricos, que ele não usa todos eles todo o tempo. Ou seja, se toda vez que o puraquê fosse descarregar, ele gerasse 500 volts, ele ia se cansar muito. Então, ele tem 3 órgãos elétricos e normalmente, se você fizer um corte no puraquê onde está essa linha pontilhada e olhar esse corte, vocês vão ver que essas feixes vermelhos são músculos, ou seja, o lombo do puraquê é carne, é músculo. Mas abaixo da coluna e abaixo da bexiga natatória, que é em rosa, toda essa parte branca é órgão elétrico. Então esse cara, um puraquê que chega a 2 metros de comprimento, os primeiros 30 centímetros é estômago, coração, víscera, etc, etc. 1,70 m e órgão elétrico. E quando ele está em repouso, ou quando ele está nadando, sem grandes pretensões, ele só descarrega um órgão elétrico, devagar, que dá 20 volts. Pá. Se você escutar a descarga do puraquê com o detector, vai ser pá, 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 pá. Mas se você jogar um peixe na água e ele estiver com fome, ele vai começar pá, 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 pá. Parece aquela música do tubarão. Dá essa sensação. E quando ele chega próximo da presa e ele vai abocanhar a presa, ele aciona os 3 órgãos elétricos dele e aí dá uma descarga que vai... É como se ele desse centenas de choques ao mesmo tempo. E isso gera essa descarga de 600 volts, podendo chegar a 600 volts. Cada célulazinha desse peixe gera cerca de 100 milivolts. Ou seja, 100 células vai gerar 1,5 volt. 1000 células vão gerar 150 volts. Então, 1000 células não é nada para um bicho de... Por isso é que eu acho que puraquê com mais de 2,5 metros, 3 metros, pode chegar a mais de 600 volts tranquilo. Então, cada célulazinha dele funciona como se fosse essa bateria que se descarrega, e quando ele dá esse choque, obviamente que ele gera esse sinal elétrico extremamente forte, e esse sinal serve não mais para orientação ou para comunicação. Esse sinal agora serve para defesa e ataque. Ficou famoso um vídeo que apareceu na internet do puraquê e do jacaré. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas provavelmente sim, que o jacaré fica paralisado depois de ele tentar pegar o puraquê e o puraquê dando choque no jacaré. Se o jacaré fica paralisado, imagina a gente. Ou seja, puraquê mata? Pode matar.
Uma, que se você estiver tomando banho com uma água que não lhe dá pé e um puraquê, porque ele, antes dele cansar, ele cansa. Assim como um corredor que corre 40 quilômetros ou 10 quilômetros, ele gera muito ácido lático e ele tem cãibra. O puraquê também. O puraquê usa acetilcolina para gerar a descarga, mas depois que ele usa toda a acetilcolina, ele dá 6.000 choques e aí ele cansa. Mas até ele cansar, ele já lhe deu 6.000 choques. E aí, se você tiver alguma arritmia cardíaca, se você tiver um problema cardíaco qualquer, o seu coração pode sair de compasso facilmente. E o pior, você entra em tetania muscular, os seus músculos ficam hiperpolarizados e você fica paralisado, que nem o jacaré ficou, e morre afogado. Então, puraquê é para se ter cuidado. Puraquê na água não é uma coisa para se brincar. E as pessoas, às vezes, são inúmeros casos, o cara se jogou na água e nunca mais voltou. Pode ser isso. Dizem, eu nunca vi, apesar de todo esse tempo na Amazônia, a biologia desse bicho ainda é pouco conhecida. Mas o macho e a fêmea, na época do acasalamento, a fêmea faz ninho. Isso já foi reportado, isso já foi escrito. Uma pesquisadora de Belém, lá no Pará, já descreveu que durante o acasalamento a fêmea, o macho do puraquê faz um ninho com saliva ou com uma gosma da boca e a fêmea vai lá e coloca os ovos e ela fica guardando os ovos. Dizem que as fêmeas guardando os ovos são extremamente agressivas. Então, é possível que alguns desses acidentes com peixe elétrico de puraquê na Amazônia sejam por meio relatado a essa agressividade das fêmeas. Próximo. Bom, aqui é um slide de fisiologia de órgão elétrico, vamos passar. Bom, aqui eu queria só mostrar para vocês o seguinte, que esses dois peixinhos são muito parecidos, né? Se você pegar ele na mão, a tendência é dizer são a mesma coisa, mas quando você vai olhar a descarga elétrica deles, eles são completamente diferentes um do outro. E se você for a fazer uma análise matemática das descargas, vocês vão ver que elas também são separadas por meio dessas propriedades matemáticas que a gente pode recorrer para analisar as descargas do peixe elétrico. Próximo. A gente também sabe que essas descargas elas variam em situações diferentes. Por exemplo, durante o crescimento, geralmente todos os peixes iniciam com uma descarga lá em cima, 15 dias, simplesinha, só um morrinho para cima. E na medida que o tempo passa, ele vai se tornando adulto, a descarga vai se transformando na descarga de adulto. Existem também estudos que mostram que existe uma variação circadiana da descarga entre dia e noite. Geralmente esses bichos são ativos durante a noite e eles modificam a descarga provavelmente para ter maiores vantagens na exploração do meio ambiente durante a noite. E obviamente que eles também modificam o padrão de descarga durante interações sociais. Tudo isso para dizer que essa descarga é extremamente importante para esses bichos e quando a gente analisa a descarga, a gente pode ter uma fotografia do bicho. Próximo, por favor. Aqui são para mostrar que quando peixes elétricos estão interagindo um com o outro, eles podem produzir várias modulações das descargas. Eles aceleram, eles diminuem, eles param, como se estivesse escutando, e aí de repente eles dão descargas mais fortes. Aqui é um tipo de aceleração, aqui uma diminuição gradual, aqui é uma aceleração muito forte, onde eles vão pá. Durante o acasalamento, as fêmeas desovam quando elas recebem o estímulo elétrico do macho. É como se em pássaros a gente vê os machos cantam para as fêmeas, em humanos é mais ou menos assim, às vezes. E peixe elétrico não é diferente, peixe elétrico também canta para as fêmeas, tentando
engambelá-las. Mas nem sempre, às vezes é sincero. Mas eles usam esse tipo de interação para atividades extremamente importantes como a reprodução. Próximo, eu já comecei a falar quem eram os peixes elétricos, mas aí eu entrei e eu estava fazendo essa apresentação e disse, mas para aí, eu comecei falando quem são os peixes elétricos, eu queria posicionar os peixes elétricos em relação aos outros peixes que existem. A gente sabe que o peixe elétrico é um grupo de peixes que existe na Amazônia, mas como é que eles são relacionados com os outros peixes que existem na Amazônia? Então eu preciso dizer para vocês que esse grupo de peixes elétricos, ele é rotulado como ordem Gymnotiformes. Então os Gymnotiformes é um grupo de peixes, é uma ordem de peixes que congregam todos os peixes elétricos da América do Sul. Muito bem, mas qual é a relação dos Gymnotiformes com os outros tipos de peixe? Eu vou passar rapidamente nessa questão, vamos lá, próximo. Esse quadro aqui, cada quadrado desses que vocês veem do lado direito, significa uma ordem de peixe que existe no mundo. E vocês podem ver que os peixes são os vertebrados mais diversos do mundo. Existem mais de 20 e poucas mil espécies de peixes na face da Terra. Os peixes elétricos, os Gymnotiformes, fazem parte de um grupo maior chamado Ostariophysi. E dentro desse grupo, ele é um dos membros junto com os Siluriformes, que são os bagres. Então, os peixes lisos da Amazônia são parentes próximos dos peixes elétricos. Os Carassiformes, que é o grupo das piranhas e dos pacus, também fazem parte desse grupo. E dos Cipriniformes, que são as carpas, que não existem na América do Sul. Existe na Ásia, na América do Norte, na África, mas não existe na América do Sul. Mas esses outros três grupos, os Carassiformes, os Siluriformes e os Gymnotiformes, eles são relacionados entre si e eles ocorrem aqui na América do Sul. Então, em relação ao universo de peixes que existe, os parentes mais próximos dos Gymnotiformes, o próximo slide, mais um, aqui, os parentes mais próximos dos Gymnotiformes, esse desenho é uma árvore filogenética que ela representa relações evolutivas. O que importa aqui é que os bagres e os peixes elétricos, são mais próximos entre si do que eles são em relação a qualquer outro. E junto com eles vem os Carassiformes. Então, aliás, se vocês quiserem impressionar alguém, pegue um peixe, pega uma piranha na mão e diz, isso aqui é um Ostariophysi. Muito bem, tá certo. 75% dos peixes de água doce são Ostariophysi. Então, se vocês pegarem um peixe e disserem isso é um Ostariophysi, vocês estão com 75% de dar certo, mesmo estando do peixe errado. Vou voltar porque outra coisa, nesse universo de peixes, os Gymnotiformes aqui da América do Sul não são os únicos peixes que possuem órgão elétrico. Eles não são únicos na natureza em relação a isso. Existe um grupo de peixes na África, que são os Mormiriformes, que também têm órgão elétrico. Mas eles não têm nada a ver, do ponto de vista de parentesco próximo, com os peixes da América do Sul. Eles adquiriram essa característica, desenvolveram um órgão elétrico de forma independente. É como se a evolução fosse paralela, né, em relação ao órgão elétrico. Existe também no mar algumas raias elétricas, a torpedo e essa raja, que elas vivem em ambiente marinho e produzem descargas elétricas através do músculo modificado. Tem um outro peixe marinho lá em cima, chamado Astroscopus, que ele também tem um músculo modificado, o músculo do olho, que ele modificou e esse músculo produz descarga como se fosse um órgão elétrico. E para finalizar, tem um bagre na África chamado Malapterurus, que também gera descarga. Esse bagre da África, ele é registrado em papiros do Egito, porque ele era usado para tratar dor de cabeça na época dos faraós. Então, como é impressionante essa questão. Então agora vamos voltar lá. Bom,
Os gimnotiformes, eu acredito pelo menos que eles são 7 famílias de gimnotiformes, e eu quero só contextualizar isso para vocês, porque eu vou fazer rapidamente uma demonstração de como a gente sabe pouco desses gimnotiformes e da diversidade que eles têm na Amazônia. Recém agora que a gente está conseguindo descobrir que esses bichos são muito diversos e que eles têm muito mais espécies do que a gente achava que tinha na Amazônia. O que precisava era de gente procurando e gente trabalhando com eles. A gente vai, a gente vai prestar atenção nesse grupinho aqui, ó, que é um trabalho de mestrado da Renata, que está aqui, que eu vou mostrar para vocês o que ela fez quando no mestrado dela. Próximo. Então, eu chamei isso de um exemplo da diversidade escondida de peixes elétricos na Amazônia. Desses anos todos de trabalho, a gente começou a olhar o Rio Negro, a bacia do Rio Negro, como uma bacia modelo para estudar a distribuição de peixes elétricos e riqueza de espécies, etc. Ao longo desses anos, a gente fez várias excursões de barcos pelo Rio Negro. Próximo. E quando o INPA tinha um navio de pesquisa, a gente usava. Agora a gente não consegue mais usar, mas era um navio fantástico, onde dentro desse barco a gente montou um laboratório para fazer gravações de peixes elétricos. Então a gente leva para o campo bobs de cabelo para segurar o peixinho dentro, quando os peixinhos são pequenininhos. E a gente bota o peixinho aqui, ó, dentro do bob de cabelo, aqui o rabo está para fora, tem os eletrodos ali, e a gente faz aquele processo. A gente amplifica o sinal, grava o sinal, tira a fotografia do peixe, leva uma caixa de alumínio para usar como uma caixa isolante, uma caixa de Faraday, para eliminar barulho eletromagnético. Próximo. Tudo isso é equipamento que a gente usa, amplificador, osciloscópio, digitalizador, etc. A gente hoje tem um sistema portátil que a gente consegue levar nas excursões. Próximo. E a gente vai dividindo o Rio Negro em quadrantes, praticamente de 1 grau de longitude, e cada um desses quadrantes a gente pega igarapés da margem esquerda e da margem direita, aí o barco para, a gente vai de canoa, entra no igarapé. Próximo. Aqui são exemplos de, a gente tenta pegar igarapés mais ou menos na mesma longitude, e onde a gente vai pegar os peixinhos tentando entrar na terra firme. A gente pega esses peixes, traz de volta para o barco. Próximo. E aí a gente começa a ver coisas como isso, sim. Uma diversidade no padrão de coloração, detalhes na morfologia da cabeça, detalhes nas proporções do corpo. A gente não sabe se isso é espécie diferente, se é população diferente, se é macho, se é fêmea. A gente começa a ter essas dúvidas. E peixe elétrico não tem certidão de nascimento. Então a gente não consegue saber de que família ele é, de quem ele é parente de quem. Para isso a gente usa uma técnica que tem ficado cada vez mais popular, que é a técnica do DNA. A gente vai lá, tira um pedacinho do músculo do peixe, grava o sinal dele, tira um pedacinho, analisa o DNA, e com essa análise de DNA a gente começa a determinar quem é parente de quem é mais próximo de quem. E nisso a gente também examina as descargas dos órgãos elétricos, e a gente começa a perceber que populações diferentes falam dialetos diferentes. Só que a gente não sabe ainda se são espécies ou não, ou se são só populações. E aí, quando a Renata começou a olhar esses peixes, o que sabia desse grupo inteiro de peixes é que tinham 3 gêneros. O gênero Hippopygus, com 2 espécies, o gênero Stegostenopus e o gênero Steatógenes. Hoje, Stegostenopus não existe mais, é tudo Hippopygus. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que quando ela foi fazer os trabalhos dela, próximo slide, preste atenção, volta um pouquinho. Hippopygus lepturus, esse bichinho em verde. Próximo. O que era Hippopygus lepturus virou 5 coisas diferentes. Com morfologia muito parecida, mas DNA extremamente diferente. Ou seja, a gente ainda precisa dar nome aos bois. A gente nem sabe direito
o que está falando quando a gente fala. E assim é para a maioria dos peixes na Amazônia, para a maioria dos vertebrados que a gente está, pássaros, mamíferos, enfim. Próximo. Esse é um trabalho da Carolina Maia, que também está aqui, de mestrado dela, que ela fez uma coisa muito parecida, só que com outro gênero, com microstenarcos. Esses pontinhos vermelhos são os pontinhos onde a gente coletou ao longo do Rio Negro, incluindo Roraima. Próximo. E antigamente se sabia que microstenarco só tinha uma espécie descrita. Agora a gente tem pelo menos 5 também, sendo que esse cara de cima, a letra A, está sendo descrito como um novo gênero dentro dos peixes. Isso é um exemplo de como a gente, dos aspectos da nossa pesquisa que também está nos permitindo entender como a biodiversidade amazônica é mantida, é criada e como esses peixes podem servir de modelo. Próximo. Eu já sei que estamos... Então, olha só, a gente sabe que a descarga do órgão elétrico ela é espécie específica, é facilmente registrada em laboratório, a gente pode analisar e manipular, a fisiologia do órgão elétrico é conhecida, a neurofisiologia é conhecida. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer, próximo, é estudar o efeito, o que aspectos físico-químicos causam na descarga. A gente estudou o efeito da temperatura, próximo. Por exemplo, aqui é um trabalho de mestrado de uma outra aluna minha, da Diana, que ela demonstrou que a temperatura, só mudar a temperatura, vocês podem ver que essa descarga ela tem 3 fases, 3 componentes na descarga. Quando a temperatura diminui, a terceira fase some, ou seja, um efeito fisiológico da temperatura no peixe. Próximo. pH a gente estudou. Próximo. E aí começamos a estudar poluentes oriundos da exploração do petróleo. BTX é um grupo de compostos extremamente nocivos, que são benzeno, tolueno e xileno, alguns neurotóxicos, que é um produto oriundo do processamento de hidrocarbonetos. E esses riscos são as descargas, a frequência de descargas do peixe, e aqui a linha vermelha é a adição de BTX na água. Isso aqui é em segundos, mas em menos de 15 minutos as descargas dos peixes foram para o beleléu, eles começam a variar a descarga. Ou seja, indicativos que esses bichos podem nos dizer se a água onde eles estão está boa ou não está boa. E a partir daí a gente criou uma linha de trabalho no laboratório que é a questão do biomonitoramento e tentar utilizar esses peixes para desenvolver um protótipo, na verdade, e determinar e usar esse protótipo como um biomonitor em tempo real, 24 horas por dia, porque esses caras podem dizer em minutos se aquela água onde eles estão mudou ou não mudou, se aquela água onde eles estão foi alterada por algum componente químico ou não. Normalmente o que se faz são análises demoradas, onde você vai lá, precisa tirar uma amostra de água, leva para o laboratório, mede isso, mede aquilo, mede aquele outro. Em casos de acidentes, quando você faz a medida, provavelmente a água já foi contaminada há dias atrás. Desta forma, a gente pode ter uma leitura em tempo real das coisas. Próximo. E isso a gente quer viabilizar de uma forma ou de outra, num sistema mesmo de biomonitoramento, onde aqui, vamos dizer, tem um igarapé que a gente quer monitorar. Essa água sai desse igarapé, vai passar por um sistema de baterias, onde a gente vai deixar esses peixes elétricos, e esses sistemas a gente vai monitorar o padrão de descarga desses peixes durante todo o tempo. Na medida que esse padrão, aí essa água volta para o rio, e na medida que existir alguma alteração no padrão de descarga, a gente sabe que aquela água sofreu alguma alteração. Próximo. Obviamente que isso requer um monte de algoritmos e desenvolvimento de tecnologias que a gente está em vias de fazer, estamos fazendo isso no laboratório, e provavelmente mais daqui em algum tempo a gente pode talvez vir aqui falar de um produto que esteja disponibilizado. Próximo.
E para terminar, que eu já sei que eu já estou falando demais, só porque, antes de tudo, uma das coisas mais interessantes do peixe elétrico é que é divertido trabalhar com eles. E eu me sinto extremamente feliz e, vamos dizer assim, contemplado de ser pago para fazer isso que eu faço, é ir para o campo e pegar peixe, e medir sinal de peixe, e conhecer a Amazônia profunda. Então aqui são algumas cenas de a gente no meio dos mais variados ambientes tentando pegar e registrar. Nem sempre, obviamente, são rios de águas claras e cristalinas, às vezes são rios com lama e seco, e tem cobra, mas a gente até hoje sobrevivemos e estamos aqui para contar. O próximo, região de cachoeira, região seca. Próximo, acho mais um. E aí, no Alto Rio Negro, por exemplo, igarapés como esse, que na época de seca é absolutamente um folhiço só, se você joga essas folhas para fora d'água, joga em cima das pedras, cheia de sarapó. Os índios do Alto Rio Negro fazem isso, pegam o sarapó, enrolam numa folha, defumam, e isso vira uma iguaria, que eu não conhecia até me falarem isso. E a gente transforma, pega esses sarapozinhos pequenininhos nessas bandejas e transporta eles para o laboratório e faz essas coisas todas. Eu acho que esse é o último. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e eu estou disponível para perguntas.